Eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre os textos jornalísticos. O texto jornalístico que nós vamos falar é a reportagem. E, para isso, nós vamos usar algumas questões do Plano de Estudo Remoto de Língua Portuguesa do 7º ano de maio de 2021, que está tratando sobre uma reportagem que se chama Ter Menos, Compartilhar Mais. Essas atividades estão nas páginas 5 e 6 do Plano de Estudo Remoto. Então, vamos lá, vamos começar da questão 4. Questão 4. De acordo com o primeiro parágrafo, o que torna a economia colaborativa possível em uma cidade grande como São Paulo são as facilidades tecnológicas. Então, está falando que no primeiro parágrafo já está falando que a economia colaborativa em cidades como São Paulo, ela se torna possível por quê? Por causa das facilidades tecnológicas. Aí pede o seguinte: identifique de que modo essa afirmação é reforçada no corpo da reportagem. Então, o primeiro parágrafo ele é chamado de lead. Então, na lead, no primeiro parágrafo, está falando sobre a facilitação da tecnologia para que haja a economia colaborativa em cidades grandes como São Paulo. E aí, ao longo do texto, vai se reafirmando isso. Tem lá uma opinião de uma professora de economia que ela fala, explica que as tecnologias digitais e as redes sociais são centrais para entender o crescimento da economia colaborativa. Depois fala, hoje as redes digitais promovem essas mesmas práticas em dimensões maiores, envolvendo participantes que nem sempre conhecemos. A seguir, continua, as redes sociais digitais trazem uma dimensão inédita, minimizam os fatores geográficos e temporais das comunicações. Então, essa afirmação ela é reforçada através das informações da professora de economia, Dora Kaufmann, que ela explica que as tecnologias digitais e as redes sociais são centrais para entender o crescimento da economia colaborativa. E a citação dela aí. Se antes os indivíduos compartilhavam objetos e serviços de maneira mais restrita em seus círculos mais próximos, hoje as redes digitais promovem essas mesmas práticas de dimensões maiores, envolvendo participantes que nem sempre conhecemos. Segundo ela, a economista, as redes sociais digitais trazem uma dimensão inédita, minimizam os fatores geográficos e temporais da comunicação. A questão 5. Na questão 5, nós temos 3 alternativas. Vamos responder uma de cada vez. Questão 5. Sobre os especialistas entrevistados na reportagem, responda às questões. Letra A. Qual a relação delas com o tema abordado pela reportagem? O que elas fazem? A profissão. Então, lá no texto vai sendo falado. Primeiro fala, segundo a economista e consultora em economia criativa, Ana Carla Fonseca Reis. Depois fala a antropóloga Hilane Jacob, que é especialista em antropologia do consumo. E depois fala a professora de economia na área digital, Dora Kaufmann. O que elas têm em comum é que elas estudam o tema da reportagem. Ana Clara Fonseca Reis é economista e consultora em economia criativa. Hilane Jacob é antropóloga e especialista em antropologia de consumo. E Dora Kaufmann é professora de economia na era digital. Letra B. Qual é o posicionamento dessas profissionais em relação à economia colaborativa? Ao longo do texto, nós vamos vendo aí as opiniões delas espalhadas no texto. Vamos lá. Primeiro, a opinião de Ana Carla Fonseca Reis, que é uma economista, que ela vai trazendo exemplos de como que são as práticas da economia colaborativa. Depois, a antropóloga, Hilane Jacob, ela vai falando o quê? Ela vai lembrar que, apesar da colaboração da tecnologia, e que houve um resgate dessas práticas, mas são práticas antigas, que já aconteciam. E a professora Dora Kaufmann, ela explica que as tecnologias digitais e as redes sociais são centrais para poder que haja um crescimento da economia colaborativa. Então, as 3 profissionais elas se posicionam a favor, cada uma demonstrando um aspecto favorável e relevante sobre o assunto. Letra C. Como esse posicionamento se relaciona com o título e subtítulo? Vamos ver qual é o título e qual é o subtítulo.
O título, ter menos, compartilhar mais. O título principal da reportagem ele é chamado de manchete. Então, ter menos, compartilhar mais. É aquela informação que vai fisgar o leitor. Como assim ter menos? Menos, mais, ter, compartilhar? São informações meio contraditórias. Como uma pessoa pode ter menos e compartilhar mais? E aí tem um subtítulo, que vai explicar um pouco mais o que esse título quer dizer. Em meio a um modelo altamente consumista, a economia colaborativa ganha adeptos como alternativa de uso criativo de recursos e valorização dos laços sociais. Esse é o subtítulo. Essas falas reforçam o ponto de vista defendido pela reportagem e ampliam as informações do título e do subtítulo, exemplificando a prática entre as pessoas, demonstrando a influência da tecnologia. Por quê? O texto ele é uma crescente de informações. Ele vai lá, joga aquela isca lá no título, na manchete, o subtítulo vem explicando, a lead, que é o primeiro parágrafo, dá mais informações e mais detalhes no corpo do texto. Questão 6. Para indicar as falas das pessoas entrevistadas, qual sinal de pontuação foi utilizado? Então, vamos ver no texto como estão as marcações dessas falas aí. Nós percebemos que algumas falas foram colocadas, igualzinho elas foram falando, foi acrescentado no texto, que é o chamado de citação direta. O texto cita diretamente o que as profissionais falaram. Como que há aí essa marcação? Como que a gente identifica que essa fala é exatamente o que cada profissional falou? Através das aspas. As aspas, elas estão mostrando para a gente, ó, isso aqui ela que falou, isso aqui foi a antropóloga que falou, isso aqui foi a economista que falou. Então, no texto nós vamos falando, ó, o que acontece é que hoje muitas pessoas têm buscado um retorno a esse consumo mais coletivo e menos individual, afirma. Então, colocou as aspas para marcar que esse texto aí é exatamente o que foi falado pela profissional. Então, foram utilizadas aspas para indicar as falas das entrevistadas. É o que é chamado de citação direta. Então, quando coloca direto lá o que foi falado, usa-se aspas para marcar o texto, para deixar claro que aquilo é a fala exatamente do profissional. E a questão 7. Releia o título da reportagem. Ter menos, compartilhar mais. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Comente. Essa resposta aí é uma resposta pessoal. Mas nós temos que prestar bastante atenção na criatividade dessa manchete. Porque foram poucas palavras, palavras antagônicas, menos e mais, ter, compartilhar, são ideias que estão juntas aí que elas parecem opostas e cria assim uma curiosidade. Então, nós temos que prestar bastante atenção nisso, na escolha das nossas palavras para os nossos textos, porque isso pode fazer de um texto mais chamativo, mais interessante, né, mais rico. Até aqui, aprendemos sobre economia colaborativa e reportagens. Não seria interessante produzir a nossa própria reportagem? Então, fique atento nas dicas da próxima aula. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!